Um ambiente de trabalho saudável é fundamental para o bom desempenho dos profissionais envolvidos. Mas como as empresas podem agir para promover isso? Que ações influenciam na performance e no bem-estar dos colaboradores? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a psicóloga especialista em gestão de negócios, Lucimeire Albuquerque. Bem-vinda! Obrigada, Maísa. Um prazer estar aqui com você. Para a gente ir direto ao assunto, qual é a importância da saúde no desempenho profissional? Como é que a saúde individual interfere, influencia, determina, enfim, o bom desempenho profissional? Olha, mas você sabe que, como psicóloga, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial nas empresas, porque finalmente a gente fala sobre esse assunto com um pouco mais de naturalidade. A gente usava alguns jargões antigamente, né? Logo ali no início da minha carreira, eu ouvia as pessoas falando sobre, a gente deixa a cabeça de casa em casa e a cabeça do trabalho é a cabeça do trabalho. E na realidade isso não existe. Nós somos um ser integral que levamos para onde quer que a gente vá a nossa identidade, as nossas preocupações, a nossa saúde e as nossas doenças. E isso vale integralmente para o trabalho também. Então, falar sobre isso, tratar sobre esse assunto e entender que essa é uma questão que impacta deveras a nossa produtividade é fundamental. E as empresas estão entendendo isso, criando áreas especializadas, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento muito especial, talvez uma vantagem aí, se é que a gente pode dizer isso, que a pandemia trouxe. Uhum. Quer dizer, você já começou dizendo que existe uma diferença entre como as empresas lidavam com a questão de saúde antes e como elas lidam agora, né? Então, no seu entendimento, qual é a tendência? O que está se estabelecendo a partir dessas diferenças, dessas mudanças? Eu acho que esse assunto, ele atravessou os muros dos setores de recursos humanos, de saúde do trabalho. E aí, com o advento também do ESG, as empresas falando um pouco mais sobre responsabilidade ambiental, social, a gente criou o ecossistema favorável para que a gente trate esse assunto como algo que interfere na competitividade do negócio mesmo. Então, no momento em que a gente, de fato, compreende que as pessoas são a mola motriz dos negócios e que a gente precisa considerar a saúde mental delas para que elas tragam mais produtividade, isso vira estratégia de negócio. E isso, inclusive, é capaz de diferenciar uma empresa de outra, né? Então, é um assunto que hoje está da área de saúde aos conselhos de administração das empresas. E eu lembro bem que antes da pandemia, né, eu como profissional de recursos humanos, os eventos de RH falavam sobre transformação digital no RH. Depois da pandemia, os eventos falam sobre a saúde mental do trabalhador, né? Então é muito nítido que a gente realmente acelerou esse processo com a pandemia. A gente, inclusive, passa a ouvir mais a palavra burnout, essa palavra importada, né, que traz uma série de questões, né, junto dela. Mas, assim, eu quero saber de você se as empresas já estão, de fato, conscientes, né, de que elas podem e devem contribuir para que esses casos não aconteçam ou para que diminuam. Então, como é que as empresas devem agir quando uma pessoa é diagnosticada com burnout? Já existe, de fato, protocolo para isso? Eu acho mais é que a gente está numa jornada, né? O primeiro passo para a gente mudar uma realidade é considerar que essa realidade existe. Então, eu acho que a gente está nessa fase, né? Os estudos científicos são mais concretos, a gente tem levado mais a sério o assunto, mas daí a termos protocolos, né? E amadurecermos nesse sentido, não só de curar doenças mentais oriundas do ambiente do trabalho, quanto evitar que essas doenças surjam,
aí eu acho que alguma coisa que ainda demora um tempo. E acho que, inclusive, existe um paradigma com o qual a gente precisa lidar, porque o mundo dos negócios, ele é voraz, né? A gente vive num sistema econômico que é capitalista, que visa o lucro, e muitas vezes esses dois ambientes, eles são dicotômicos. Então, tem muito desafio, e a jornada ainda é longa. Eu acho que a gente está só no começo. Em linhas gerais, não considerando somente, não que seja menor, ou deva ser menor a preocupação, né? Mas em linhas gerais, quais devem ser os cuidados, né, com as pessoas dentro das empresas, das organizações? Antes de mais nada, a gente precisa garantir aquilo que é básico, né? Muito se fala sobre CLT, os direitos do trabalhador, né? Que a legislação que a gente tem hoje é engessada, mas de um modo geral, ela é uma legislação que exige que o trabalhador tenha condições básicas para trabalhar. Então, controle de jornada, para garantir o momento de descanso, né? Então, começar ali pelas regras básicas, o que parece trivial, mas nem sempre é, né? Eu acho que já é um bom começo. Um segundo passo é trabalhar a conhecida segurança psicológica, né? Que é você avaliar aquele ambiente de trabalho e verificar se ele é um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade para dizer o que pensa, para demonstrar discordância, para entrar em conflito e que esse conflito seja resolvido de uma forma saudável, né? E o terceiro é a empresa oferecer recursos quando nada disso é suficiente, a pessoa de fato adoece. Então, qual é o apoio que a empresa pode oferecer? Existem hoje programas, tem empresas especializadas que fazem parcerias, né, com as organizações para oferecer esse tipo de trabalho, garantindo confidencialidade. Então, acho que esses são os passos evolutivos, né? E a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, porque imagina só, existe muita dificuldade ainda por parte dos gestores quando eles se deparam com alguém adoecido. É diferente de uma doença física, né? Muitas vezes eles não sabem o que fazer mesmo que já têm passado por isso. Então, eles precisam também de apoio de áreas especializadas que orientem para que o final ele seja feliz na medida do possível e que não seja o mais fácil, que é o desligamento do colaborador, o que infelizmente acontece bastante ainda. Tem muito uma questão de hierarquia, né? Às vezes você falou essa saúde de poder falar o que pensa, né? Desenvolver, discordar, não é? E aí tem a hierarquia, né? Os superiores, que chamava-se de gerente, depois passou-se a chamar líder, enfim, mas tem uma hierarquia, né? Por mais que o ambiente seja aberto. Então, que atitudes é que se deve ter por parte dos gestores para que o que eles fazem não prejudique a saúde dos colaboradores? Eu diria que a gente também está passando por uma evolução nesse assunto. A gente tem trabalhado no desenvolvimento de lideranças, visando a construção de referências, né, que esses gestores eles se posicionem como facilitadores do processo. Então, as áreas de recursos humanos, os especialistas em gestão, eles vêm investindo na evolução desse gestor para que cada vez menos ele se sobreponha em função da hierarquia. E isso acaba se tornando necessário até pela diversidade de gerações que a gente tem hoje nas organizações. Nunca antes nós tivemos tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. E as gerações mais atuais, elas têm uma outra mentalidade. Então, eu tenho aí mais de 20 anos de carreira. E nesses 20 anos, que relativamente pode parecer pouco, né? Olhando aí na linha do tempo, eu já vi muita evolução. Por exemplo, cita para a gente assim o que você considera um bom retrato dessa evolução. Quando eu comecei minha carreira lá atrás, ainda era muito comum ver na prática o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. Hoje, quando você olha as posições de trabalho com maior nível de qualificação, com maior nível educacional,
essa relação, ela já é mais de igual para igual. O que separa é a experiência, alguém que sabe mais, alguém que sabe menos, mas pessoas que compreendem que estão ali para aprender juntas e chegar no mesmo objetivo. Então, é muito mais comum enxergar isso hoje. Então, menos medo de falar com aquela pessoa que está ali sentada naquela posição que no organograma está acima da sua. Mas ainda tem, sim, independentemente da idade, aquelas correntes que são mais antigas, que ainda consideram a disciplina, principalmente ali num ambiente mais fabril, né? Quando a gente tem equipes muito grandes e que precisa ter muita regra para cumprir o padrão. Então, a gente ainda está nessa busca do equilíbrio ali, né? De novo, vejo evoluções, até porque essas evoluções elas são sociais também, né? E as empresas elas são um pedaço dessa sociedade, mas a gente não é à toa que a gente nós brasileiros somos uma das populações mais adoecidas emocionalmente falando, né? Então isso é o retrato ainda de uma relação desigual da sociedade e, portanto, do ambiente de trabalho também. Essa preparação, né, desses novos gestores, desses líderes, ela tem que ser pautada no quê? Porque às vezes eu tenho a sensação de que pode se preparar essas pessoas, mas sem ouvir as demais, né? Então você tem modelos muito, né, incríveis, muito atuais, mas são modelos que vieram de lá e que não levam em consideração ouvir os que estão aqui. Então, como é que deve ser a preparação desses líderes? Tem muitos modelos com nomes novos, mas que na essência são repaginações de coisas que a gente conhece. Isso é muito comum. Mas basicamente, eu acho que tem duas vias que andam em paralelo. A primeira via é a via do resultado. E normalmente é assim que os gerentes, né, os gestores, as lideranças são forjadas ainda, né, com base no resultado. Aquela pessoa que dá muito resultado, ela é mais reconhecida, ela vai ascendendo. Então, a natureza da produtividade, do negócio, etc., ela vai te levando para isso. Aí a outra via que vem aqui em paralelo é exatamente essa via de como é que eu lido com seres humanos para no momento em que eu me torno líder, eu consiga fazer com que esses resultados venham através das pessoas, sem fazer jorrar sangue lá embaixo. E aí, nesse momento, eu falo sempre, eu não tenho medo de ficar desempregada, porque essa necessidade é uma necessidade que ela se mantém ao longo do tempo. Então, compreender a natureza humana, entender o conceito de como uma pessoa que organiza na sua individualidade, que as pessoas não são iguais, que existem técnicas para que a gente diga para as pessoas no que elas podem melhorar e que isso alavanque as pessoas e não faça com que elas se aterrem ainda mais no chão. Essa capacidade de estabelecer essa relação de aprendizado mútuo, essas características, elas não são fáceis de desenvolver se alguém está com uma ideia fixa no resultado sem compreender o ecossistema que envolve aquilo ali. E aí, enfim, as formas de fazer isso são diversas, mas eu acredito muito que elas precisam ter uma teoria associada a uma prática, né, para consolidar a mudança do comportamento. Tem muita questão também das competências profissionais, né? Você falou dos resultados, e aí eu acredito também que estimular, né, o bem-estar e a saúde de cada um individualmente é valorizar essas competências também, né? Uma boa forma de fazer isso é ter uma cultura organizacional que promova isso. Muito importante. Existem empresas que desenvolvem a sua estrutura cultural, né, os seus atributos culturais, de modo a incentivar isso, né? Eu mesma trabalho numa empresa em que um dos valores é desenvolvemos e cuidamos da nossa gente. E por trás disso tem um sistema que se conectam ali com competências que estão nas ferramentas de gestão que a gente oferece. Então, a avaliação de performance leva isso em consideração, a maneira como a gente, portanto, remunera as pessoas leva isso em consideração, as ferramentas de seleção das pessoas levam isso em consideração, as escolhas de movimentação, né, de quem vai ser promovido leva isso em consideração. Então, existe toda uma arquitetura a partir da cultura que a gente quer promover que facilita
a disseminação desse comportamento e também favorece pessoas que estão mais alinhadas a essa cultura que a gente quer promover. Essa é uma estratégia que a empresa pode lançar mão, deve, na verdade, lançar mão, para facilitar a compreensão do que é, por exemplo, bem-estar para ela. Uhum. E mais, eu gostei de você citar aí possibilidades, né? São como ferramentas mesmo, né? E aí, você vai criando os seus pilares a partir disso, né? E aí vou desenvolver um pouco mais essa percepção a partir da cultura. Além de ter esse arcabouço aí de ferramentas de gestão, a gente tem, por exemplo, ações que demonstram também de forma institucional que a gente valoriza o atributo. Então, a gente tem a semana de bem-estar, em que a gente aproveita para falar sobre os recursos que a empresa oferece para facilitar o bem-estar. A gente tem uma política de home office que prevê um trabalho híbrido para as pessoas que não são da indústria e que, a partir disso, a gente incorpora também uma mudança que veio da pandemia. A gente entendeu que ficar 100% do tempo em casa numa empresa que, em essência, é uma indústria, não promovia os ganhos necessários. Mas o híbrido comporta bem e a gente consegue dar vazão às novas demandas que vieram no pós-pandemia. Aquela mãe com seu filho que ficou em casa o tempo todo, a maternidade estendida é uma outra coisa que a gente tem, tanto a licença maternidade, que é de 180 dias, quanto a paternidade, que é de 20 dias. Então, essas são ações que te vinculam com outros papéis que você desempenha na vida, que faz você compreender que o ambiente de trabalho ele contribui com os outros âmbitos da sua vida. E isso também é promoção de saúde e bem-estar. E a gente acredita que no momento em que a pessoa, por exemplo, está ali diante de uma outra oportunidade de trabalho, ela vai levar em consideração essas facilidades que ela tem para fazer a escolha dela, e não só o salário que vão pagar, né? Enfim, e essas coisas que são mais concretas, digamos assim. Você falou aí do trabalho em casa, não é? Eu vi dia desses, inclusive, algo que falava que mais de 40% das pessoas considerariam sair do emprego caso fosse exigido que elas voltassem 100% ao trabalho presencial. Mas, de todo modo, a maioria das empresas já voltou 100% ao presencial, né? Então, isso faz parte também de uma outra questão que é estimular as relações interpessoais, porque tem gente que diz, não, eu preciso ir para a empresa para interagir com a equipe, com os demais, né? Isso me faz bem, isso é importante para o que eu faço, né? Então, como equilibrar isso? A gente precisa ser flexível. E aí, de novo, vou retomar minha experiência. Quando eu falo que a gente tem uma política de trabalho em home office, essa é a nossa política oficial, a gente se rege por ela. Porém, por exemplo, algumas pessoas durante a pandemia que não eram aqui do Ceará, eram de outros estados, voltaram para suas casas, porque, né, as pessoas do administrativo, enfim, tiveram um outro regime e tudo mais, e elas não voltaram mais. E estão até hoje lá. Então, para algumas pessoas, a gente concede a possibilidade de fazer home office full, a gente analisa se é possível ou se não é, porque aquele talento é importante para a empresa e para ele é importante estar lá junto da família dele. Então, a gente combina. E aí, em alguns momentos especiais, ele vem. Se é ele que paga, se é a empresa que paga, a gente também combina. Então, o caminho é a flexibilidade dentro do que é possível, né? Então, essa relação, quando eu falo que o gestor ele precisa capturar a individualidade de cada membro da equipe dele, passa por isso também. E essa é uma dificuldade que o gestor enfrenta, porque aí, daqui a pouco, né? E por que eu concedo para um sim, por que eu concedo para outros não? O 100% para todo mundo é mais fácil para o gestor. A regra está estabelecida, vamos baixar a regra e vamos todos cumprir. Mas, em contrapartida, ela pode trazer ineficiências a partir da insatisfação que o 100% gera. Então, não é fácil, não tem receita. Muitas vezes você precisa avaliar caso a caso, ver os impactos e tomar a melhor decisão que equilibre ali as necessidades do negócio e as necessidades das pessoas.
Isso que você falou que não tem receita, não tem mesmo, né? Porque o que está sendo aprendido hoje, fruto também dessa reviravolta na vida de todo mundo, né? Que foi a crise sanitária, a pandemia de Covid-19. Daqui a pouco outros modelos virão e aí vai se exercitando, aprendendo o tempo inteiro, né? Mas é certo também que cabe a cada um, né? As equipes, os colegas de trabalho, né? Tentarem de alguma forma contribuir. Então, queria justamente saber de você qual é a melhor forma de contribuir para um ambiente de trabalho melhor, mais profissional, buscando os resultados, mas respeitando as individualidades, a diversidade, enfim. Olha, você sabe que essa discussão ela acaba chegando na tal da avaliação de performance, né? E muito tem se discutido, a gente deve ter metas individuais, a gente tem que ter metas coletivas, como é que a gente incentiva a contribuição, porque o trabalho em time, a gente fala, né? No discurso que o trabalho em equipe é mais eficiente, mas as metas são individuais. Então, essa discussão também de colaboração, ela tem se intensificado e acho que a gente também tem colocado mais na mesa como é que a gente estimula as pessoas a chegarem melhor no resultado para que não seja um resultado a qualquer custo, para que seja um resultado sustentável. Por isso que a gente vem falando tanto de governança agora, né? E que o meio ambiente também é importante, que a gente precisa estabelecer ali a melhor conexão social para chegar no objetivo. Então, eu acho que esses padrões de trabalho que impõem ali uma empresa ESG, elas são muito úteis para dar esses parâmetros de como é que a gente faz para fazer com que as pessoas colaborem e estejam juntas e para que as diferenças elas sejam tratadas, porque elas vão existir. A gente sempre fala que assim, a produção sempre diz que o comercial vendeu demais, né? E a distribuição não vai. Então, mesmo as áreas de um mesmo negócio que tem o mesmo objetivo, tem ali os seus pontos, né, de discussão. Então, o segredo é como é que esta empresa ela trabalha para que esses pontos eles sejam superados. E isso passa também pela maturidade da gestão. Quanto essa empresa investe no desenvolvimento desses gestores? Porque eles são a representatividade da empresa para as suas equipes, né? Então, acho que a gente volta lá para o começo. Eu acho que isso passa muito pelo desenvolvimento da liderança. Uhum. Uma boa comunicação, né? Acho que ajuda todo mundo, né? Comunicação, feedback, clareza dos objetivos, facilidade para lidar com o diverso, ter um ambiente que seja complementar e não só de pessoas que são iguais a esse gestor, e maturidade para lidar com essas diferenças, né? A gente está falando aqui basicamente de teorias humanas, né? De como a gente faz para trazer à tona o melhor do ser humano, e isso funciona, obviamente, também para as empresas. Então já que a gente voltou para o início, para a gente fechar, voltando aí para justamente a importância, né, da saúde individual no desempenho profissional e que é a saúde do ambiente de trabalho, da organização como um todo. Hoje, se você está com alguém, com uma equipe, não sei, e aí você percebe que as pessoas estão insatisfeitas e tarará, qual é a tua orientação? O que se deve fazer de imediato? Ter uma ferramenta que garanta medição do nível de satisfação no ambiente de trabalho é importante. Hoje a gente tem ferramentas que fazem isso continuamente, medindo impulsos, né? Assim que a gente chama. Então, essas ferramentas elas são importantes porque elas ligam os faróis, assim, verde, amarelo, vermelho. Dá para você ver isso por segmentação e atuar ali onde tem maiores problemas, né? E aí isso falando em relação às equipes. Em relação ao indivíduo, eu acho sim que é importante que a empresa tenha um parceiro para direcionar rapidamente situações de emergência, porque isso também ocorre. As pessoas elas têm situações enquanto estão trabalhando, se sentem mal, têm crises de ansiedade. Então, ter um parceiro que você possa, seja uma área de saúde que você leva uma pessoa e tem lá um psicólogo para fazer atendimento de plantão,
ou um parceiro em que você possa ligar e fazer aquele atendimento inicial e que isso inicie um tratamento mais ali de médio e longo prazo, dependendo do caso, é importante. Mas tem um ponto mais que a gente não falou e que eu considero também que é fundamental, que é o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. É a gente não negligenciar os sintomas. Uma dor de cabeça que não acontecia, uma falta de ar, enfim, alguma coisa que não está bem, um sono que não está bom, um estômago, um intestino que não está funcionando direito. Muitas vezes a gente negligencia. E quando eu falo que as coisas acontecem, que as pessoas têm crise, muitas vezes é porque elas negligenciaram tanto que aí a água derramou ali, transbordou e as coisas acontecem da pior forma, né? Então, o nosso olhar para nós mesmos e não permitir que a gente exceda o nosso limite a ponto de chegar em situações como essa também é fundamental, né? A gente ir em primeiro lugar e isso a gente não pode delegar para ninguém. Perfeito. Acho que a gente não podia encerrar esse papo de forma melhor. Quero te agradecer muito por estar com a gente, pelas orientações, desejar aí uma ótima jornada e até uma próxima. Eu que agradeço, é um prazer imenso, principalmente estar aqui com você, que é um ícone, né? Estou muito feliz Muito em obrigada. estar aqui participando desse momento, fazendo essa troca com alguém, né? Que eu já vi tanto por aí e agora está aqui conversando comigo. Quero agradecer o convite e dizer que foi um prazer estar aqui também com você. Lucimeire Albuquerque, que alegria! Assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje. Espero que a gente tenha ajudado você. Aproveita para compartilhar, envia para as pessoas queridas, para as que você sabe que estão precisando dessas orientações. E eu aproveito para dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aí você pode dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode também dizer o que achou desse episódio. Deixa aí a sua resposta, a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!